Senhor da vida, que a Tua luz nos envolva neste instante sagrado de conexão com os planos superiores. Despertamos, Pai amado, com o coração aberto e a alma serena, desejando fazer deste novo dia uma oportunidade de crescimento espiritual, de caridade, de aprendizado e de paz. Ainda sentimos os resquícios do sono em nosso corpo físico, mas em nosso espírito já arde a chama do desejo sincero de sermos melhores do que fomos ontem. Que este instante de prece nos envolva em vibrações sublimes, clareando nossos pensamentos e purificando nossas intenções. Que os primeiros raios da manhã tragam consigo a presença dos amigos espirituais que nos amparam. Que eles possam, por misericórdia e amor, nos envolver em uma aura de tranquilidade, dissipando as inquietações que eventualmente carregamos ao despertar. Que cada inspiração seja plena da Tua presença, Senhor, e que, ao expirarmos, possamos liberar toda a ansiedade, o medo, o orgulho e qualquer sombra que insista em permanecer em nosso íntimo. Neste momento, entregamos o nosso ser à orientação da Tua vontade, confiantes de que nada nos acontecerá sem um propósito elevado, pois compreendemos, pela luz do Consolador prometido, que tudo está sob o amparo da Tua justiça e do Teu amor. Ensina-nos, Senhor, a enxergar com os olhos do Espírito, para que não nos percamos nas aparências transitórias do mundo. Que possamos perceber, mesmo nas pequenas coisas, os sinais da Tua presença. Mestre Jesus, divino amigo das nossas horas, permanece conosco neste amanhecer. Inspira-nos o pensamento, guia nossos sentimentos, direciona os nossos passos. Ajuda-nos a ser instrumentos do bem por onde formos, levando palavras serenas, gestos de acolhimento, olhares compreensivos. Que possamos ser reflexo do Teu Evangelho nas ações simples do cotidiano. Sabemos, Senhor, que cada manhã representa uma nova chance de semear luz e que cada pensamento, por mais singelo, pode alterar as vibrações ao nosso redor. Por isso, Te pedimos, purifica nossos pensamentos logo nas primeiras horas do dia. Livra-nos da influência de pensamentos negativos, tanto os que nos visitam internamente quanto os que possam vir de fora. Que sejamos vigilantes, atentos ao que nutrimos em nossa mente e coração. Pedimos também, Senhor, que nos ajudes a ouvir mais e falar menos, a compreender antes de julgar, a acolher antes de afastar. Que possamos, nesta manhã, silenciar a agitação do mundo exterior para escutar a Tua voz suave e constante em nosso íntimo. Que tenhamos discernimento para reconhecer os impulsos do orgulho e da impaciência e coragem para substituí-los por humildade e tolerância. Nesta meditação matinal, desejamos firmar nosso propósito de caminhar com mais consciência, reconhecendo nossa condição de espíritos em jornada evolutiva, ainda imperfeitos, mas profundamente desejosos de aprender e servir. Que possamos aproveitar cada oportunidade que o dia nos trouxer como um convite à reforma íntima. Pai de infinita bondade, que o Teu amor nos cubra neste instante com a mesma ternura com que o sol aquece a terra. Que nossos lares sejam templos de paz, onde os bons espíritos encontrem morada. Que aqueles que habitam conosco, encarnados ou desencarnados, também sintam o amparo
e o equilíbrio que agora buscamos com sinceridade. E se porventura estivermos passando por dores físicas, emocionais ou espirituais, que possamos aceitar com humildade e confiança, compreendendo que tudo que nos chega tem uma razão justa, mesmo que ainda não saibamos entendê-la. Que não nos falte resignação, mas também que não nos falte fé para agir, fé para amar, fé para prosseguir. Neste silêncio do coração, queremos apenas sentir-te, Senhor. Que possamos por alguns instantes nos afastar de todas as distrações e mergulhar na paz que nasce da prece sincera. Como espíritos eternos que somos, sedentos da tua luz, desejamos abrir as portas do nosso ser para que possas habitar em nós, conduzindo cada pensamento e decisão deste dia. Senhor da vida, nesta manhã que se desdobra diante de nós como uma página em branco, rogamos que nos ajudes a escrever palavras de amor, gestos de compaixão e atitudes iluminadas, pautadas nos ensinamentos do teu Evangelho de luz. Que o labor das horas não nos afaste da tua presença, mesmo em meio às tarefas mais simples ou às exigências mais intensas do cotidiano. Que saibamos manter o coração elevado como lâmpada acesa no alto de uma montanha, irradiando fé e esperança, ainda que os ventos da dificuldade soprem com força. Concede-nos, Senhor, a graça de compreender o valor da disciplina interior, que possamos começar este dia com o espírito pacificado, atentos aos próprios pensamentos, cultivando a vigilância e a oração, como nos ensinaste por meio do teu amado Filho, nosso irmão Jesus. Que o hábito da meditação matinal se torne parte do nosso esforço diário por nos tornarmos espíritos mais conscientes, mais lúcidos diante das leis que nos regem. Sabemos, Pai, que não estamos sós, que em torno de nós, mesmo que os olhos materiais não percebam, movem-se os amigos espirituais, companheiros generosos da nossa jornada, que intercedem por nós, que nos inspiram e que com ternura infinita se fazem presença acolhedora em nossos momentos de cansaço e incerteza. A eles também dirigimos nossa gratidão mais sincera nesta hora. Permite, Senhor, que sintamos essa presença agora, suave, envolvente, amorosa, que os bons espíritos possam harmonizar as energias do nosso ambiente, limpando-o de toda negatividade, de todo pensamento inferior e preenchendo cada espaço com vibrações de serenidade e clareza. Que esta prece matinal seja um canal aberto à espiritualidade elevada, para que ao longo do dia possamos captar as intuições mais elevadas, os pensamentos mais puros, as palavras mais justas. Que sejamos sensíveis à presença do bem e que, mais do que isso, sejamos agentes do bem nos lugares onde o Senhor permitir que estejamos. Dá-nos, Pai, olhos que enxerguem além das aparências, que possamos perceber a dor oculta no semblante do outro, a luta silenciosa do irmão que sorri, a solidão disfarçada de quem se mostra forte, que tenhamos o dom da empatia e a atitude da caridade ativa, aquela que se expressa no abraço, no ouvido atento, no silêncio compreensivo. E se neste novo dia enfrentarmos provas, que tenhamos a maturidade espiritual para acolhê-las como recursos benditos do teu amor.
que em vez de nos revoltarmos possamos aprender, que em vez de resistirmos possamos confiar, que cada dor, cada desafio seja também uma ponte que nos leva para mais perto de Ti. Mestre Jesus, companheiro de todas as jornadas, guia-nos com Teu exemplo. Tu que acordavas antes do sol para falar com o Pai em oração, ensina-nos o valor desse encontro matinal com o sagrado. Tu que olhavas para cada espírito com misericórdia e compreensão, dá-nos o mesmo olhar para com aqueles que cruzarem nosso caminho hoje. Que não permitamos que a pressa roube de nós o instante de escuta interior. Que saibamos silenciar o mundo mesmo por breves minutos para ouvir o que a nossa consciência, alimentada pela Tua palavra, deseja nos dizer. Que não caminhemos cegos pelos próprios desejos, mas guiados por propósitos elevados, amparados na luz da verdade. Senhor, neste instante de entrega, rogamos também pelos nossos entes queridos, onde quer que estejam, que a paz os alcance, que o amor os envolva, que a proteção espiritual lhes seja concedida em nome do Teu infinito amor. Que aqueles que estão adoentados recebam forças, que os que choram encontrem consolo, que os que vacilam encontrem direção, que os que erraram encontrem recomeço. Rogamos ainda, Pai, pelos que não têm o hábito da oração, pelos que despertaram nesta manhã sem esperança, sem fé, sem consolo, que por meio das vibrações desta prece algo chegue até eles, ainda que de forma imperceptível, uma luz suave, um alívio na alma, um pensamento de conforto que os eleve e que assim, mesmo sem saberem porquê, possam se sentir melhores, mais tranquilos, mais dispostos. Permite-nos, Senhor, compreender o valor de uma manhã, não como rotina, mas como recomeço, não como simples passagem do tempo, mas como sementeira de possibilidades espirituais, e que possamos semear o bem com coragem, regar com humildade e colher com gratidão, sabendo que cada ação nossa reverbera nos planos invisíveis e retorna a nós em bênçãos ou aprendizados. Senhor, neste instante de profundo recolhimento da alma, rogamos que a Tua presença continue a nos envolver como suave brisa da manhã, acariciando o nosso espírito com paz e equilíbrio. Que a Tua luz toque cada pensamento nosso, guiando-nos na escolha do que vamos alimentar dentro de nós. Que logo nas primeiras decisões do dia optemos por caminhos de serenidade, palavras brandas, sentimentos elevados, que não nos esqueçamos, mesmo diante dos compromissos e afazeres materiais, de que somos, antes de tudo, espíritos imortais em jornada evolutiva e que cada pequena atitude representa uma oportunidade de progresso ou estagnação. Pai de infinita bondade, que a Tua misericórdia nos ajude a transformar nossas imperfeições em degraus. Se ainda carregamos o orgulho, que ele se torne esforço por humildade. Se a impaciência ainda se manifesta, que ela seja estímulo para aprender a esperar. Se o egoísmo insiste em se fazer presente, que possamos ouvir a voz da consciência nos convidando ao serviço e ao amor ao próximo. Que sejamos mais pacientes com aqueles que ainda caminham em ritmos diferentes dos nossos.
que sejamos mais brandos com os que nos ferem, lembrando que todos estamos em processo de aprendizado e que frequentemente erramos sem perceber, que possamos agir com misericórdia, conscientes de que o verdadeiro poder está em perdoar, em compreender, em silenciar quando for necessário e falar com doçura quando a palavra for chamada. Senhor, nesta manhã sagrada, queremos também lembrar daqueles que acordaram em meio à dor, sem forças para uma prece, sem fé para uma esperança. Que possas, por meio da tua infinita bondade, enviar mensageiros espirituais que os amparem, que as vibrações de nossa prece possam ser direcionadas aos hospitais, aos lares marcados pela aflição, às ruas frias onde dormem os desamparados, aos corações que sentem o peso da solidão. Permite, Pai, que nossas palavras agora ganhem força espiritual suficiente para alcançar onde for preciso, como pequenos raios de luz enviados com amor e humildade. Que onde houver trevas, uma centelha se acenda. Onde houver desespero, uma brisa de calma toque a alma. Onde houver mágoa, que um sopro de compreensão possa aliviar as feridas, que não sejamos apenas receptores de bênçãos, mas também instrumentos do bem. Que a prece desta manhã nos inspire a ações concretas de caridade, um gesto de escuta, um alimento oferecido, uma palavra que levanta, uma presença silenciosa que consola. Que sejamos atentos às oportunidades de servir, pois sabemos pelas palavras do Cristo que aquele que serve é o maior no reino dos céus. Mestre Jesus, rogamos que possas nos ajudar a abrir os olhos da alma para que vejamos o que realmente importa, que possamos perceber o valor da gratidão ao acordar, o dom do tempo que recebemos, a bênção do corpo, a oportunidade de mais um dia reencarnado. Que possamos nos lembrar que muitos espíritos hoje desejariam ter o que temos, o corpo, os recursos, a chance de recomeçar, o contato com a doutrina consoladora. Que saibamos valorizar cada instante desta jornada terrena, compreendendo que não estamos aqui a passeio, mas em missão. Mesmo que simples, mesmo que silenciosa, nossa missão tem importância no plano divino. Que cada manhã seja como o toque do sino que nos convida ao templo da consciência para orarmos, refletirmos e nos prepararmos para o testemunho do bem. Rogamos, Pai, também pelos lares onde há conflito, incompreensão, tristeza, que a paz, como orvalho divino, possa pousar sobre esses ambientes. Que os corações endurecidos sejam suavizados pelo toque espiritual da Tua presença. Que o diálogo, a tolerância e o perdão possam florescer mesmo nos terrenos mais áridos. E que aqueles que ali habitam sintam o consolo que a espiritualidade sempre oferece quando é chamada com sinceridade. Senhor, que nesta manhã não nos esqueçamos da importância da vigilância, que estejamos atentos às nossas reações, às nossas palavras impensadas, aos sentimentos que cultivamos em segredo. Que não permitamos que a irritação tome conta de nós, nem que a tristeza nos paralise. Se os pensamentos sombrios aparecerem,
que sejamos capazes de enfrentá-los com oração e confiança, com a lembrança de que o bem sempre é mais forte. Que possamos entender que ao meditar pela manhã, não estamos apenas buscando paz para nós mesmos, mas nos preparando para sermos canais do Teu amor no mundo. Que a prece seja o alicerce de nossas atitudes, a base segura para enfrentarmos os desafios do dia com serenidade e fé. Mestre amado, guia-nos com Tua luz, para que não nos percamos nos labirintos do egoísmo, da vaidade ou da amargura. Que, ao contrário, encontremos nas lições do Teu Evangelho o mapa seguro para viver este dia com dignidade espiritual, com amor verdadeiro e com humildade diante das lições que a vida nos trouxer. Pai Celestial, neste alvorecer repleto de possibilidades, rogamos que os nossos pensamentos se mantenham alinhados com os valores eternos do Espírito, que a nossa fala seja reflexo de um coração pacificado e que os nossos gestos estejam permeados de verdadeira fraternidade. Desejamos, com sinceridade e humildade, que este dia seja vivido com consciência, onde cada encontro, cada tarefa, cada desafio seja visto como um convite à prática da caridade, do perdão e da renovação interior. Que amanhã nos desperte não apenas para as obrigações materiais, mas também para o trabalho íntimo da transformação do nosso espírito, tão bem orientado pela doutrina espírita, que possamos lembrar que as horas que se desenrolam à nossa frente são como oportunidades de ouro, concedidas pela misericórdia divina para que reparemos falhas, aperfeiçoemos virtudes e construamos o bem em nossa trajetória. Que nenhuma dessas horas seja desperdiçada com pensamentos inúteis, reclamações ou desânimo. Que tenhamos ânimo e disposição para servir, para ajudar, para ouvir, para aprender. Amado Jesus, modelo e guia de nossas almas, ensina-nos a viver este dia como Tu viveste os Teus, com compaixão pelos aflitos, com firmeza diante das provações, com ternura para com os pequenos e esquecidos, com coragem para enfrentar as incompreensões e com resignação diante da vontade do Pai. Que o nosso espírito esteja desperto, mesmo quando o mundo ao redor parecer mergulhado na distração. Que tenhamos olhos que percebam a presença dos bons espíritos a nos acompanhar, mãos dispostas a trabalhar na seara do bem e ouvidos atentos às inspirações superiores que nos sopram, aos pensamentos, às palavras certas no instante exato. Senhor, ajuda-nos a manter a simplicidade e a alegria no coração, como quem confia plenamente na Tua presença e na Tua proteção. Que ao sair de casa, possamos deixar também um rastro de paz no ambiente, um abraço caloroso, uma vibração de harmonia que contagie todos que ali permaneçam. Rogamos por aqueles que, mesmo em meio à correria diária, ainda encontram tempo para elevar o pensamento a Ti. Que esses irmãos que fazem da prece uma ponte para a espiritualidade maior sintam-se fortalecidos, renovados e profundamente amparados. Que seu exemplo nos inspire a não deixarmos o sagrado de lado, mesmo em meio às demandas mais exigentes. Pedimos também, Senhor, pelos irmãos que vivem em desequilíbrio,
que se alimentam de pensamentos de revolta, vingança ou desespero, que possam ser tocados pelas vibrações de amor que neste instante se elevam aos céus, que sejam envolvidos por espíritos de luz que lhes inspirem o arrependimento, a calma, a lucidez e que encontrem o caminho de volta à paz. Que esta manhã nos sirva também para refletir sobre nossas escolhas, que saibamos usar com sabedoria o livre-arbítrio tão generosamente nos confiado, evitando as palavras impensadas, os julgamentos apressados, os sentimentos egoístas. Que antes de qualquer ação possamos nos perguntar: isso está de acordo com as leis divinas? Isso contribui para o bem do meu próximo? Isso reflete a luz do Cristo que desejo seguir? Concede-nos, Pai, a fortaleza necessária para resistir às tentações diárias do ego e do orgulho. Que tenhamos humildade suficiente para reconhecer quando errarmos e coragem para pedir perdão. Que saibamos valorizar as oportunidades de recomeçar, sabendo que o verdadeiro mérito está no esforço sincero de melhorar. Permite que a espiritualidade amiga esteja conosco ao longo do dia. Que nossos mentores espirituais possam nos intuir, nos advertir com doçura quando nos desviarmos, nos abraçar em pensamento quando o desânimo bater e nos inspirar na escolha do bem, mesmo quando ele parecer mais difícil. Neste instante de meditação matinal, envoltos na brisa suave do pensamento elevado, desejamos não apenas pedir, mas também doar a nossa melhor vibração ao mundo, que possamos irradiar luz para os lugares onde impera a escuridão da ignorância, consolo para os que sofrem, coragem para os que desistem e fé para os que se encontram perdidos. Senhor, ajuda-nos a perceber que cada atitude nossa, por mais pequena que pareça, é uma semente lançada no solo da vida, e que o tempo, que tudo amadurece, nos mostrará os frutos do que escolhemos plantar. Que nesta manhã escolhamos plantar o bem, mesmo quando ninguém estiver olhando. Que escolhamos amar, mesmo quando não formos compreendidos. Que escolhamos perdoar, mesmo quando o coração estiver ferido. Mestre Jesus, que as Tuas palavras permaneçam vivas em nossa memória ao longo deste dia. Que ao recordarmos Teus ensinamentos, encontremos força para agir com amor, serenidade para esperar o tempo certo e fé para caminhar sem temer. Que a nossa presença no mundo seja, neste dia, um reflexo da Tua presença em nós. Senhor da vida, ao nos aprofundarmos neste instante de prece e recolhimento, suplicamos que esta manhã continue a ser iluminada pelas dádivas da Tua presença. Que os nossos corações, aquecidos por esta vibração de amor e paz, possam guardar cada palavra elevada que daqui brotou, como sementes de renovação e fortalecimento espiritual. Que este novo dia seja conduzido por mãos firmes e corações dóceis. Que saibamos ouvir mais do que falar, compreender mais do que reagir, abençoar mais do que exigir. Que cada contato humano seja uma oportunidade de exercitar a caridade. Que a nossa presença leve conforto e esperança onde quer que estejamos.
e que o silêncio que cultivamos em oração seja a base da nossa paz nas horas mais desafiadoras. Rogamos, Senhor, por nós mesmos, espíritos em aprendizado contínuo. Ajuda-nos a não perder de vista o propósito maior que nos trouxe a reencarnação. Que possamos compreender que cada prova, cada obstáculo, cada reencontro carrega uma lição e uma possibilidade de crescimento interior. Que aceitemos com humildade os instrumentos da Tua justiça e da Tua misericórdia, certos de que tudo o que vivemos é para o nosso bem maior. Que esta meditação matinal se torne para cada um de nós um hábito regenerador, que antes mesmo do corpo se colocar em movimento, o espírito já esteja desperto e fortalecido pelo alimento da oração. Que possamos, ao abrir os olhos a cada manhã, abrir também a alma à luz do Teu amor. E que a cada dia sejamos um pouco mais pacientes, mais brandos, mais compreensivos, mais fraternos, mais espirituais. Agradecemos, Senhor, pelos recursos que temos à nossa disposição, pela doutrina espírita que nos consola e esclarece, pelos ensinamentos que recebemos por meio dos espíritos superiores, pelas obras que nos iluminam a razão e tocam o coração, por termos acesso ao Evangelho, que é o roteiro seguro em meio às tempestades da vida. Somos gratos ainda pelas dores que nos despertaram, pelas perdas que nos ensinaram a valorizar o invisível, pelas lágrimas que nos purificaram, pelos silêncios que nos ajudaram a escutar a própria consciência. Agradecemos pelos espíritos amigos que nos sustentam mesmo quando não percebemos, e pelo Cristo que nos acompanha desde sempre, com paciência infinita, chamando-nos ao caminho do bem. Neste momento em que encerramos esta prece, não o fazemos com despedida, mas com o firme compromisso de manter viva, durante todo o dia, essa conexão que estabelecemos com a Tua presença. Que esta comunhão espiritual seja duradoura e ativa. Que a nossa conduta seja a continuidade da prece e o nosso viver o reflexo do que agora sentimos. Que possamos, ao final deste dia, retornar ao recolhimento com o coração grato e a consciência serena, sabendo que fizemos o nosso melhor com os recursos e as forças que possuímos. E se falharmos, que tenhamos humildade para recomeçar. Se nos perdermos, que tenhamos fé para voltar. Se nos entristecermos, que encontremos consolo na certeza da Tua presença constante. Pai amado, sela em nosso espírito esta vibração de paz. Que os nossos pensamentos permaneçam elevados, que as nossas emoções sejam dóceis, que a nossa fé seja firme e que a nossa caminhada, mesmo entre pedras, seja trilhada com confiança na Tua providência. Em nome de nosso irmão maior, o Mestre Jesus, e sob a inspiração dos amigos espirituais que nos assistem, encerramos esta prece da manhã com o coração pacificado, grato e disposto a viver este dia como um templo sagrado, onde possamos honrar a Tua luz em cada escolha. Assim seja.